Olá, eu sou Marcos Linhares, coordenador-geral da Programação Cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. Hoje teremos uma palestra super interessante sobre o ensino de ciências nas escolas com o professor Francisco Salles, conhecido por colegas e alunos carinhosamente como Chico Bill. Professor há cerca de 20 anos, formado em biologia, especialista em altas habilidades ou superdotação, professor do atendimento educacional especializado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na sala de altas habilidades. Francisco Salles é cientista e coordenador de um clube de ciências. Antes de darmos início, queremos, e é importante lembrar, que é a BDB Cultural, esse projeto de atividades culturais da Biblioteca Demonstrativa, é uma iniciativa do governo federal, por meio da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, BDB, e por meio de um termo de colaboração com a organização social Voar Arte para Infância e Juventude. A agenda que o projeto vai executar na BDB segue, em princípio, até março de 2022. Bem, recebemos então nosso querido Francisco Salles, o Chico Bill. Professor Francisco, tudo bem? Olá, estou bem, sim, graças a Deus. Obrigado por perguntar. Espero que você também esteja. É um imenso prazer estar aqui e, dentro do possível, contribuir, colaborar com os conhecimentos acerca da área científica. Perfeito. Agradecemos muito também aí pelo apoio recebido pela sua diretora lá da Escola Classe 54 de Taguatinga, a Adriana Ferreira. Muito obrigado, Adriana, aí pelo apoio a esse nosso encontro aqui com o professor Francisco Salles. Meu querido Francisco, vamos abrir então. Gostaria que você nos falasse, inicialmente, como anda o ensino de ciências nesse mundo cada dia mais ávido e necessitado dela. Como é que a gente pode encarar isso hoje? Como é que está, de maneira geral, de maneira, claro, resumida, se possível for, como é que anda esse ensino de ciências nesse mundo tão conectado? Certo. Marcos, antes de eu falar especificamente do ensino de ciências, eu queria prestar meus sentimentos a todas as pessoas que, de alguma maneira, estão sofrendo as influências negativas dessa pandemia, seja pela perda de um ente querido, do emprego, das finanças, ou de qualquer outro tipo de situação que esteja sofrendo realmente pela atual pandemia. A escola, ela não nos preparou para isso. Na realidade, a vida não nos preparou para a pandemia. E aí é interessante porque cabe essa reflexão: o que a escola efetivamente tem nos preparado para a vida do cotidiano, para a vida do dia a dia. O Cortella, ele tem uma fala muito interessante em um de seus livros, de que momentos graves, eles podem ser também momentos grávidos. São momentos que podem gestar nascimentos de novos acontecimentos. E aí, como toda gestação, a gente precisa acompanhar o pré-natal, pode se preparar dentro de um possível, mesmo que seja uma gravidez surpresa, para que no momento do nascimento coisas boas possam acontecer. E eu enxergo dentro da educação essa possibilidade. A gente pode gestar neste momento uma nova educação, fazendo as adequações necessárias para que ao término dessa pandemia, ou até mesmo durante a pandemia, a gente já possa significativamente fazer a diferença. A gente tem agora, então, uma grande chance de mudança, está nas nossas mãos, e eu gosto sempre de enfatizar para a gente parar de terceirizar e ficar esperando que os outros façam. Então, eu, enquanto professor, eu, enquanto cidadão, eu, enquanto brasileiro, posso fazer uma mínima diferença no público com o qual eu convivo, então eu deixo aqui já também esse convite. Partindo especificamente agora para o tema da pergunta, por que o mundo precisa de ciência? Eu acho que é interessante a gente trazer primeiro o conceito de ciência. O dicionário online português, ele traz ciência enquanto um substantivo feminino que representa conhecimento. Os saberes adquiridos pela observação, pela pesquisa, pela demonstração de certos acontecimentos, assim como também o acúmulo de informações e conhecimentos de determinadas áreas, áreas inclusive que nós estudamos na escola, ciências da matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Então, a ciência, em resumo, a gente pode dizer que ela representa o saber.
Além de entender, então, que vem a ser ciência de uma maneira mais simples, eu preciso trazer para vocês o que vem a ser o método científico. Seria uma organização, uma padronização, uma etapa, um passo a passo para que a gente possa fazer ciência, ou seja, que a gente possa fazer o conhecimento. O método científico ele facilita não só a conferência, não só a realização por outras pessoas, mas a efetiva comprovação daquilo que está sendo falado, afirmado. Então, ele traz para a gente uma série de sequências de passos a passos mínimos desejados para que o conhecimento seja validado. A gente pensa logo no método científico, no TCC e naquele monte de textos longos que também fazem parte, porque eu preciso registrar e compartilhar todas as informações que eu tenho. Mas é uma necessidade para que a gente forme verdadeiramente o conhecimento. Eu queria até dar um exemplo, né, simples, porque eu acho que a transferência de conhecimento, ela se facilita com exemplos. Então, imagine, eu percebi que você está com uma camiseta escura. Eu não vou afirmar de cara porque eu não olhei com tanto. Só por essa visualização, eu não cor preferida seja o preto. De que essa seja a sua cor, fotografia da camiseta que você está usando. Ao término de um ano, pegar tudo, 50% dos dias você está usando uma camiseta preta. Nos outros dias você está usando cores variadas. Eu posso, com isso, validar ou refutar a minha hipótese inicial, preta, eu posso fazer essa inferência de que essa é a sua cor. Pessoas possam replicar e, quem sabe, validar o meu estudo. E é isso que a gente vê constantemente acontecendo no meio científico. Cientistas levantando dados nos seus estudos e outros refutando ou validando. Por que eu estou falando isso? Fazer ciência leva vãs, vagas, sem evidências. Quando a gente fala, então, em fazer ciência, nós precisamos de estudo, de tempo. Estamos vivendo um período de muitas fake news, de publicações e de informes científicos em Instagram. E é importante trazer aqui esse destaque de que a gente precisa falar. Nós temos muita informação, mas pouco conhecimento científico. Por que então precisa incentivar o estudo científico dentro do ambiente escolar? Ele nos permite uma análise criteriosa, uma análise de informações que nós estamos recebendo. O educando, ele é um agente passivo. Ele está recebendo informações. Eu vou fazer o que com isso? Utilizar. Ele fica perdido para pensar e para aprender. O próprio professor, na maioria das vezes, aplicar, a repetir o conteúdo, às vezes ele também fica perdido com essa resposta. Ele não tem essa resposta para o estudante do porquê aprender aquilo ali. E normalmente fica naquelas respostas vagas. Precisar do vestibular, você tem que aprender, você tem que saber. De 1996, ela já prevê um documento que traz para a gente uma instrução normativa orientando que o conteúdo ele passa a ser uma forma de se trabalhar habilidades, a Base Nacional Comum Curricular, para que o estudante. Então, ele vai adquirir um conhecimento para que ele saiba, e a competência seria aplicar, como fazer. Se a gente não estimula no estudante, tá, do porquê das coisas, tudo aquilo que já foi passado a ele. E respostas repetidas não servem para perguntas novas. As respostas que já aconteceram. Mas a vida, novos problemas, como foi o caso agora dessa pandemia. Ninguém estava estudante esse questionamento. Eu sei que terceirizar a mudança. A escola deu os melhores subsídios. Vou trazer de novo o Cortella. Ele fala ainda melhor. É importante, então, a gente entender que nós somos os principais agentes de mudança. E aí o nós se aplica a todos. Eu enquanto gestor, eu enquanto professor, eu enquanto estudante, eu enquanto em destaque. No ensino fundamental, nós temos 8 competências, que são as habilidades e a aplicação. Deixo a sugestão e a orientação para cada um de vocês. Dê uma pesquisada na internet, no site da Base Nacional Comum, que vai muito além do conteúdo a ser replicado e repetido dentro de uma sala de aula. Eu acho que cabe aqui um destaque e talvez até seja um gancho para o nosso
ele é o principal processo de aprendizagem, ou a pior escola. A gente pode ter o melhor governo estudante e estudante, processo de busca de conhecimento, da construção do seu saber científico. E aqui eu estou falando das ciências naturais, da biologia, dos conhecimentos. Estou trazendo esse perfil de conhecimento, o estudante não perceber que ele é o principal agente responsável e que, de novo, a gente tem que parar de terceirizar e arrumar culpados e focar nas soluções. A gente não vai conseguir mudar muito o cenário atual que a gente está vivendo. Perfeito, Francisco. E algumas coisas muito interessantes. A primeira é que a gente tem que parar de esperar por mudanças. Por exemplo, eu também sou professor, não tão bom como professor quanto você, mas eu também sou professor, mas de outra Isso. área, área de língua inglesa, professor, mas eu comecei fazendo a minha trajetória como aluno. Eu fui um bom aluno e para dar o meu melhor. Eu não quero ser o melhor, eu não quero ser, não é uma questão de competição para com os outros, é para comigo mesmo. É uma coisa que eu faço na minha vida. Eu quero, se eu for lavar um prato, eu quero lavar da melhor maneira que eu achar. Se eu for fazer uma comida, eu quero fazer a comida melhor que eu puder. A do que B, do que C. Então é uma questão de disputa para com os outros, mas de zelo para com o meu trabalho, para com cada passo. Então por isso que eu penso muito antes de fazer as coisas. Mas não quer dizer que eu deixo de fazê-las. Não é caminhada, para me arrepender depois. Eu sou Sim, pisciano, costuma antes de fazer. Sei que você, da sua parte, também deve ter sido um bom aluno. E você também deve ter tido a sua que trouxe você onde você está hoje. Pessoas, colegas. E eu acho que uma coisa que nos liga é que nós não esperávamos pelos outros. Mas a gente sabia o que a gente queria. Inclusive, eu fui um aluno até meio insubordinado, tenho que dizer, né? Porque eu estudei num colégio que eu gosto muito. Eu fiz meu ensino médio na escola, que na minha época chamava-se Cocan, e tinha um apelidinho que eu não gostava muito, que era o Canil da Asa Norte. E eu estudei no colégio Paulo Freire, né? Quando eu cheguei lá, eu tinha vindo de escola particular e matrícula, gente, tomei as rédeas. Mas eu não, Marcos, eu acredito com o que eu encontrei com a minha sala e com os meus professores. Eu, Marcos. Com o mundo, eu resolvi agir. Então, naquela época, eu juntei os amigos e fiz um desafio para nós, que nós íamos testar os professores. Uma coisa meio maluca, né? Meio doida, né? Eu sou bom de professor, eu sou bom de português e língua inglesa, e professor nessas áreas, né? Um colega meu era bom de matemática, que por coincidência acabou casando com a minha irmã, hoje é meu cunhado, que é o Fernando. E aí tinham os outros que eram bons. Eu fiz um grupo e a gente se preparava, e aí eu perguntava qual seria o tema da próxima aula, e eu abria a corrente e eu comecei. Eu não estou querendo que os outros façam isso, mas eu estou dizendo da minha história. E eu desafiei o professor de inglês, falei assim: eu queria que o senhor sentasse e eu vou dar aula no seu lugar na próxima aula. Mas olha, o senhor tem que me fazer boas perguntas. Então, eu acho que eu era meio insolente. Bem, eu vou resumir essa história, tá, ô Chico? 4 professores pediram para sair da nossa turma e os professores tiveram que efetivamente começar a preparar a aula para dar aula na nossa sala. Nós tivemos um percentual de gente que passou no vestibular naquela época de mais de 70%, 70%, 80%. E a gente conseguiu comover até aqueles que não tinham muita vontade de estudar, que quiseram participar do nosso grupo, que nós estudávamos antes das aulas. Tínhamos um grupo de estudo. A gente sabia o que queria. Eu consegui contagiar os meus colegas. E eu consegui fazer que a minha sala, uma vez eu fui chamado pela diretoria para conversar o que eu estava fazendo. E eu apenas respondi que eu queria aprender. Eu não estava lá para brincar. Que eu, pobre, só tinha uma chance na vida, estudar. Eu não tinha outra alternativa. Quase entrou aí um participante especialíssimo. Então, eu fiz esse preâmbulo todo para dizer para você que eu não esperei pela mudança. Eu fui agente da mudança da minha vida. E eu sei que você também foi assim. Então, a partir disso, eu gostaria de saber de você, que trabalha com meninos de
de altas habilidades, que dá aula de ciências. Você chega numa sala de aula em que os meninos estão conectados. O seu principal, digamos assim, inimigo, que pode ser o seu aliado, é o celular, é o smartphone. E a informação que você traz, ela já está disponibilizada na internet. Com uma diferença que esses meninos não entenderam ainda. Nós somos os curadores desse mar de informações. A curadoria do professor é a que é grande barato, porque nós temos 1 bilhão de informações. Eu não consigo dar 1 bilhão de informações, mas eu posso fazer uma curadoria do que possa vir a ser interessante, encantador, para trazer esses meninos para lá. Quando eu dava aula, eu perguntava para mim, se eu tivesse naquela cadeira, eu ia achar essa aula legal? A minha aula não seria chata? Fulano não ia me perguntar tal coisa? Então eu procurava as objeções à minha própria aula antes de dar aula. Era o meu exercício pessoal. Eu faço isso hoje na minha vida. E aí a pergunta que eu faço para você, Chico, que pergunta grande, né? Como que você vê hoje esse desafio? O que que os alunos, que dicas você daria para eles nesse momento que tem smartphone, que tem 1 milhão de possibilidades, estão imersos nisso? Na minha época eu não achava livro, Chico, na rua. Hoje a gente acha em parada de ônibus. A Sim. gente não tinha esse acesso. Não sei se será melhor ou pior, tá, Chico? Eu também não sei. Mas eu quero dizer para você que você tem um desafio, como todos os seus colegas, em sala. E agora é o professor Chico Bill falando para os alunos de todo o Brasil. O que que você recomenda a eles? Primeiro, na realidade eu não vou nem colocar primeiro, porque eu não colocaria uma sequência de fatos. Eu acho que a ordem ela vai ser diferente para cada um. Uma das coisas que eu acho muito interessante foi exatamente isso que você fez, Marcos. A gente se apresentar enquanto ser humano, a gente se apresentar enquanto pessoa nessa interação com o estudante, para que eles consigam se conectar também com a nossa história. Eu fui um estudante também muito trabalhoso. Eu não cheguei a formar um complô de ataque aos professores. Eu acabei indo mais para a distração. Eu conversava muito, eu sempre fui muito comunicativo, sempre peguei o conteúdo muito fácil, muito rápido. E confesso, eu não tinha o acesso a essa quantidade de informações que essa geração tem hoje. E para mim já era desmotivador estar dentro de sala de aula. Já era enfadonho ficar nesse processo de repetição e na tentativa de um professor, muitas vezes esforçado, de fazer com que aquele conteúdo entrasse na nossa cabeça. Eu entendi que o professor ele não pode fazer com que o conteúdo entre, mas ele pode estimular a vontade e a sede do estudante para adquirir aquele conhecimento. E aí a minha trajetória de estudo enquanto estudante ela foi também um pouco insubordinada. Eu dei muito trabalho aos meus professores, só que quando eu percebi que eu poderia usar essas minhas habilidades da fala, da comunicação, a facilidade de síntese ou a facilidade da explicação, porque eu passei a formar grupos de estudos com os meus amigos, e aí eu vou até falar, vou contar aqui um crime meu em rede nacional. Era inclusive um grupo de cola, e eu vou explicar o porquê. Eu pegava o conteúdo muito fácil, aprendia tudo muito rápido, tirava notas excelentes, só que os meus colegas que conversavam comigo não tinham o mesmo rendimento. O que os pais passaram a fazer? Isola o Chico. Ninguém mais vai ser amigo do Chico. E aí eu comecei a perder amigos porque eles estavam caindo no rendimento. O que a gente passou a fazer? Grupos de montagem de cola. Que eu ainda inconscientemente, eu estava ali no ensino fundamental, eu já estava dando aula para eles, só que eu estava ensinando a fazer cola, as pequenas anotações. E depois, no tempo que eu fui entender que você estuda para fazer cola, você está fazendo uma coisa errada, fato, eu não tinha ainda tanto discernimento e maturidade, mas isso fez com que meus colegas passassem a recuperar as notas, passassem a estudar mais, e aí a gente formou um grupo de estudo, só que foi um grupo de estudo do crime, né? Vamos dizer mais ou menos assim, porque a gente estudava antes para poder fazer as colas, e isso fez com que todo mundo passasse a adquirir mais conhecimento. Naturalmente, depois que a gente vai adquirindo maturidade, a gente vai mudando o perfil e vai percebendo realmente que a gente não estava fazendo da melhor maneira, que poderia simplesmente sentar, se reunir para estudar. Essa geração de hoje, ela está com acesso a estímulos e informações que nós não tivemos.
A nossa geração não teve acesso a tanta informação na internet, não teve acesso a tanto estímulo visual, auditivo, cinematográfico. O próprio cinema, quando a gente ia ver, tinha muito filme com efeito visual tosco. A gente via nítido que ele era mal feito, que ele era encaixado, que ele era cortado, estava cheio de frames. E hoje os filmes passam uma sensação de realidade muito intensa. E o nosso cérebro, agora vamos falar um pouco do percurso biológico, nós passamos dezenas de milhares de anos evoluindo o nosso cérebro enquanto seres primitivos, convivendo com animais selvagens, dentro de cavernas, savanas. A maior parte do nosso processo evolutivo não foi com contato com tecnologia. A gente tem aí talvez 2% de toda a história da humanidade com esse excesso de informações visuais, auditivas, trazidas pela tela. O nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é informação analógica do que é informação digital. Tudo é informação. E o cérebro, organismo, enquanto órgão que está tentando te trazer sobrevivência, bem-estar, prazer, e te afastar de tudo aquilo que é dor, que é sofrimento e desconfortável, ele faz o tempo inteiro pesos em balanças. Então, eu tenho uma aula enfadonha, chata e repetitiva, e eu tenho um filme prazeroso e estimulante. Eu tenho um professor falando naquele mesmo tom monótono, porque ele também já está cansado, desgastado daquela repetição, e eu tenho um jogo onde o jovem está interagindo o tempo inteiro, e ele é como se fosse ali o agente ativo, e recebendo recompensas. O cérebro, neurologicamente falando, ele adora recompensas. Por isso que a gente gosta tanto de doce. Por exemplo, é uma recompensa para o corpo. Você está mandando energia para ele. E o nosso cérebro evoluiu, repito, a maior parte do processo evolutivo neurológico foi em eras pré-históricas, de escassez de comida, de riscos de morte, de sobrevivência. Então, quando você encontrava algum alimento nutritivo no sentido energético, ele comemorava para te estimular a buscar mais. Por isso é tão fácil a gente ficar comendo doce, besteira, carboidrato, gordura. O seu cérebro te estimula a isso. E como você tende a ficar, pelos riscos, a gente tendia a ficar mais parado, mais reservado, mais escondido dentro de cavernas e economizando energia, porque eu não sabia quando ia ser a próxima refeição. O seu cérebro te estimula a ficar parado. O seu cérebro te estimula a preguiça. O seu cérebro te estimula ao conformismo. Então, a gente está lutando contra um comportamento biológico que é o de ser ativo na busca pelas coisas. Biologicamente, o seu cérebro prefere preguiçoso. E aí o estudante, ele fica na sua condição natural, na sua condição biológica natural de ficar esperando receber as coisas. Até porque, socialmente falando, ele também foi educado assim. Ele foi educado a receber. Ele não foi educado a ir buscar. É como se ele fosse ainda aquela criancinha que fica dentro da caverna, na segurança, e os responsáveis, os caçadores pela tribo, é que vão sair para buscar e trazer as coisas. Só que nós estamos vivendo uma era completamente diferente. Nós estamos vivendo uma era digital, nós estamos vivendo uma era de milhões, bilhões, trilhões de informações. Eu vi um dia um dado que eu não tenho validação científica para dizer se confere ou não, mas é muito chamativo e vale pelo menos a título de conhecimento, de informação, por mais que não seja fundamentada, de que uma criança hoje de 5 anos a 6 anos de idade tem acesso a mais informação do que o imperador romano tinha na época dele. E as informações demoravam até chegar, as informações demoravam a mudar. Hoje a gente está com um ciclo de mudança muito acelerado. E aí, quando você traz essa importância do professor, do educador, de um responsável, enquanto curador, o que vem a ser um curador? É quem vai fazer uma seleção, é quem já vai dar um indicativo do isso é bom, isso não é, isso presta, isso não presta, isso vai servir, isso não vai. Ele tem um papel importante na vida do estudante. Só que aí eu repito, uma coisa que eu já falei, não tem que ser o papel principal. O principal agente de mudança, de busca de conhecimento tem que ser o estudante. E aí eles já ouviram aqui 2 exemplos de 2 estudantes que ativamente buscaram fazer a diferença
né? Por mais que seja confrontando, e a gente vai perceber que o confronto ele acaba sendo necessário dentro da escola, não desrespeitoso. A gente não tem que ser agressivo no sentido físico da palavra, mas a gente tem que ser agressivo no sentido de não desistir de buscar a mudança. Então, se eu quero uma aula mais ativa, se eu quero uma aula mais participativa, se eu quero uma aula mais estimulante, eu tenho não só que dar ideias, mas eu tenho também que ser o corresponsável por esse processo. Porque achei interessantíssimo o seu exemplo, Marcos. Você foi lá, levantou e falou, professor, eu quero dar aula no teu lugar, mas não me venha com perguntas simples. Ou talvez até tenha falado com perguntas bestas, mas não quis ser desrespeitoso. Faça perguntas que me façam pensar. Faça perguntas que me façam buscar. Faça perguntas que me façam crescer. E é isso que está faltando hoje em dia nos estudantes. Só que eu vou falar uma coisa muito simples para vocês. Não está em falta. Esse estímulo está aí, aos montes. Você pode pegar ele a qualquer momento e passar a fazer uso na tua vida. É muito interessante, Marcos, a fala também que você fez, de que você busca o seu melhor, não para ser melhor do que os outros. Até porque nós somos seres únicos e, historicamente, socialmente, a gente tende a comparação. Nós somos seres que têm essa tendência de fazer essas montagens de grupo, de amostragem e de comparação. Mas, em questão de habilidades pessoais, a gente não deveria nunca fazer comparativo com os outros. E eu vou dar dois motivos que são os mais comuns de que não é adequado a gente fazer comparações. A gente pode se comparar com alguém que está muito acima em questão de habilidades e competências para aquela ação, para aquele ato, inclusive fisicamente muito melhor do que a gente. E ao fazer essa comparação com alguém que é muito melhor, isso pode me gerar um sentimento de inadequação, de insuficiência, de inferioridade, e me sentir desmotivado e largar de vez e não querer fazer, né? Como eu, sei lá, resolvo começar a correr e vou me comparar com o Bolt. Ridículo. Eu nunca vou ser melhor do que o Bolt, por vários fatores, físicos, alimentares, motivacionais, enfim, não vou entrar em detalhes disso aqui. A gente também pode se comparar com alguém que é muito pior do que a gente, muito inferior, e isso gerar para a gente um sentimento de superioridade e de não necessidade de melhora. Porque, porra, eu já sou bom, eu já acerto tudo, eu sou o melhor estudante da sala. Só que às vezes eu estou me comparando com os meus coleguinhas que estão bem abaixo, estão bem mais desmotivados, e aquilo ali pode gerar para mim uma ideia de que eu já estou tão bom que eu não preciso melhorar mais. E aí, esse aspecto, por exemplo, eu percebo muito no atendimento a estudantes com altas habilidades, é uma ideia inicial que ele vai se comparar com a maioria dos coleguinhas ali daquela sala, é como se fosse um grande peixe no aquário. Então, ele se comparando com aqueles outros peixinhos ali, ele está realmente melhor. Só que quando ele vai para a vida, para o mundo, que é o grande oceano, ele percebe que ele ficou estagnado no tempo e não melhorou. A gente tem que fazer, então, um comparativo pessoal. Quem é o Chico hoje? Quem é o estudante hoje? Quem é o ser humano hoje? Para buscar ser melhor amanhã, para melhorar essas habilidades amanhã. E aí, falando agora de maneira mais prática e efetiva aos estudantes, algumas ações elas vão ter que ser ativas e de controle realmente de vocês. Uma ideia básica é estabelecimento de rotina. É você desenvolver uma rotina de estudo, é você desenvolver uma rotina, um horário de controle de uso de celular, de controle do acesso à tela, de controle de acesso à tecnologia. Porque se for depender só do seu estímulo corporal, você vai ficar ali o dia inteiro porque é prazeroso. E eu falei por que é prazeroso. O seu cérebro ele te estimula a permanecer naquilo que te dá prazer. Num jogo, por exemplo, ele vai ter recompensa imediata. Ele vence uma batalha, ele ganha bônus, ele ganha moedinhas. E os jogos são craques em fazer isso, em ficar te dando pequenas recompensas. É como se fosse... Eu não sei se vocês já viram uma imagem, um desenho de um burrico com uma madeira amarrada assim nas costas e uma cenoura na ponta. O burrico está vendo a cenoura, está andando para frente querendo alcançar. Só que ao mesmo tempo que ela avança para frente, a cenoura também. E fica um objeto inalcançável. Se o burrico não parar para bolar estratégias que fosse de prender aquela cenoura no galho de uma árvore, de balançar a cabeça para que a cenoura chegasse até a sua boca, ou qualquer outra coisa que tire a distância daquele objeto,
não vai ter uma mudança. E aí eu já estou dando esse spoiler para vocês. A vida, a tecnologia, os estímulos de marketing estão fazendo isso com vocês. Vocês estão exercendo o papel do burrico. E não estou chamando vocês de burros, até porque, biologicamente falando, ele é um animal muito inteligente, mas eu estou falando que vocês estão sendo usados. Enquanto vocês ativamente não buscarem formas, e aí não são formas mágicas, não são formas coletivas, são formas individuais, que vão funcionar para você, que talvez não funcionem para mais ninguém, mas que vão funcionar para você na tua rotina, nos teus hábitos, para que você faça essa mudança. Eu não vou dizer concluir, né, mas fazer um fechamento nessa minha fala para vocês, estudantes. Vocês estão ainda no princípio da vida. Se tudo der certo, biologicamente, vocês vão viver até os 70, 80, 90 anos. Então, vocês estão aí no início ainda da trajetória. Eu vou dar uma dica para vocês que é de essencial importância e pode fazer uma grande diferença na vida de vocês. Vocês já pararam para analisar quais são as suas habilidades? Quais são as suas áreas de interesse? Quais são as áreas que você manda bem? Seja na comunicação, seja na escrita, seja no estudo científico, seja na língua portuguesa, seja na dança, seja lá no que for. Eu estou indo até um pouco além das habilidades acadêmicas. Não estou falando só agora dos conhecimentos de escola. Até porque a escola ela tem um importantíssimo papel, que é de formar um cidadão para o mundo. Nós transmitimos conhecimento, nós transmitimos conteúdo e agora nós temos uma responsabilidade de estimular o desenvolvimento de habilidades e competências. Mas jogando um pouco a bola para você, você já fez uma análise do que você gosta, do que você é bom, do que você pode fazer? Sem ficar viajando demais de que eu vou ser youtuber, vou ser instagramer, vou ficar rico e milionário fazendo videozinho na internet. A chance disso acontecer é mínima. Mas você pode sim desempenhar um papel usando essas habilidades de fala, de comunicação, de escrita. E a educação formal, ela ainda continua sendo a melhor estratégia para que você alcance um futuro de sucesso. Mas só que você também tem que saber o que é sucesso para você. Sucesso para você vai ser ganhar dinheiro, vai ser famoso, vai ser fazer o bem para os outros. Vou falar de mim, o que foi a minha busca de sucesso e me motivou a entrar na sala de aula. Eu queria fazer melhor pelos estudantes do que os meus professores fizeram comigo. E não estou generalizando, ou melhor, não estou falando que foram todos, eu tive excelentes professores, mas de uma maneira em geral, os professores repetiam conteúdos de maneira desmotivada e eu botei na minha cabeça que eu tinha condição de fazer diferente. E aí eu fui em busca desse meu objetivo, de estudar uma área que era minha de interesse e afinidade, que é a biologia, de me tornar professor, de buscar a aprovação em um concurso público, para que eu pudesse transmitir àqueles estudantes não apenas conteúdos, mas reflexões para a vida. Se os meus estudantes estiverem por aqui ou forem depois fazer comentários, eles vão ser os primeiros a provar que eu não estou mentindo. Sempre estimulei a fazer reflexões da vida dentro da sala de aula, além de trabalhar o conteúdo. Óbvio, porque isso é importantíssimo e necessário. Então, você, enquanto criatura ativa no seu desenvolvimento, senta para fazer uma autoanálise. Quem é você? O que você gosta? O que você faz bem? O que você pode desempenhar e desenvolver? E repito, para de ficar terceirizando para o mundo. A gente não precisa ficar no papel de vítima. A gente sabe que a sociedade está complicada, que o governo não está bom, que a educação está precária, mas se a gente ficar acomodado, sentadinho no nosso campo, sem levantar a bunda da cadeira e buscar formas, estratégias de agir, de fazer, realmente as coisas não vão melhorar. Maravilha, Chico. Olha, Francisco, eu queria também te falar uma coisa, você tocou, você mexeu comigo, que é muito bom, que é o seguinte: o conhecimento ele não foi feito para aquietar, mas para inquietar. A pessoa que começa a beber da fonte do conhecimento, ele quer saber mais. Principalmente, o conhecimento tem, tem como uma das grandes molas mestres o senso de utilidade. De que maneira que eu posso ser útil, eu posso servir. A felicidade sozinho não tem graça. Então, o conhecimento também não. O conhecimento foi feito para ser partilhado. E aí, a vida também. As nossas conquistas também. O que adianta eu ter o carro, uma Ferrari, um carro aí da moda, e andar com ele sozinho numa ilha?
Daqui a pouco eu vou estar falando Wilson, Wilson, lembrando do famoso filme O Náufrago com Tom Hanks. Então, a vida tem que ser partilhada e o conhecimento também. Agora, para tudo precisamos de vocação. Eu acho que é o que deve nos mover, paixão pelo que se faz. Eu fui dar uma palestra na escola onde eu estudei, lá em Imperatriz, e um garoto levantou a mão e me perguntou, era aluno de ensino médio, me perguntou, professor, eu não sei o que fazer. Meus pais querem que eu faça medicina. Eu não sei se é o que eu quero, mas eu tenho medo de morrer de fome se eu não fizer o que meus pais estão dizendo. Eles dizem que eu vou morrer de fome se eu não for médico. O que o senhor tem a me dizer? Eu falei, olha, não sei o que você vai fazer, mas eu posso dizer que, independente do que você vai fazer, você não vai morrer de fome, desde que você faça o seu melhor. Se você for varrer chão, varra bem o chão. Não faça de maneira displicente. Qualquer coisa que seja. A minha fala foi muito interessante. Eu estava acompanhado do Marcelo Capucci, que lançou um livro infantil, e a gente foi participar de um evento literário lá em Imperatriz, minha cidade, lá do Maranhão. E aí, ao final, esse garoto me procurou e falou assim: o senhor me dá seu WhatsApp? E já tem bons anos que eu troco interações com o Felipe desde então. É meu grande amigo. Ele me chama de mestre, mas eu que aprendo com ele. Que a mágica do conhecimento é a troca. A gente nunca sabe muito. A gente sempre aprende, sempre. E quem doa sempre recebe. E recebe até mais. Então, agora vem a provocação para você. E aí? A gente tem muitos colegas em todas as áreas, né? Quando eu falo de mim, jornalistas, professores, todas as áreas, médicos, que estão lá pelo dinheiro, pela conveniência. Quantos advogados viraram advogados porque o pai já tinha banca de advogado e colocou para ele lá? Aí o rapaz se forma e alguém faz a petição dele. Ele não dá conta de fazer uma petição depois porque eu não tinha vocação para aquilo. Quantos se tornam servidores públicos, mas tem que botar 60% do salário para pagar com terapia, porque são infelizes no lugar onde trabalham. Eu sou amigo de muitos terapeutas e eu vejo isso com muitos amigos que serviram caminhos porque era mais cômodo e prático. Mas a vida nem não necessariamente o caminho da comodidade e praticidade nos faz melhor, nos faz querer ser melhores, úteis. E aí? A gente também tem muitos professores que não têm vocação. Eu enfrentei muitos que me inspiraram, professor Vitor Milese, Domingas Batista, enfim. Mas muitos estavam lá por algum motivo que não nos encantava. E por causa disso, um professor ruim de matemática me fazia não gostar de matemática, porque eu não tinha paixão por aquilo que eu não entendia. Quando a coisa se um professor de biologia faz eu amar biologia, ainda mais se eu tiver facilidade. Se o professor abrir os horizontes para mim, aquele é uma escuridão começar a ficar mais clara, por que eu vou não gostar daquela matéria? Mas para isso tem que ter compromisso, pertencimento, amor. Assim como você, eu, quando começava minhas aulas de inglês lá no Maristinha, os primeiros 10 minutos da aula, Chico, eu falava sobre o mundo. E aí, o que está acontecendo hoje no planeta? 10 minutos depois, você agora vamos para a aula. Para mim, aquilo era aula. Para mim, aquilo era aula. E aí eu não usava os nossos diálogos, os dialogues, como Tom, Patrick, né? Johnson. Não, era Chico, Carlos, porque esse é o mundo deles. E se eles conseguirem falar Chico, Carlos, Chico, what are you going to do? Você consegue falar depois Francis. Não tem problema, isso é bobo. Então é querer imergir os meninos numa bolha, mas o conhecimento tem que preparar para a vida. E no dia a dia ele encontrar mais Chicos do que Francis, não é? Então, essa é a ideia. E aí, que dicas você dá? Como é que você encara esse desafio de ser docente no momento que a gente saiu da sala de aula, de que o ensino é virtual, de que os meninos têm que assistir aula pelo computador ou pelo celular?
que a gente não tem mais as interações, o abraço, o olhar. É desafiador. Ser qualquer coisa nesse momento da humanidade é desafiador, mas ser professor também. E aí, criatividade e outras coisas, outras ferramentas vão ser importantíssimas. E a hora que a tecnologia, que tem tantas coisas ruins, também se torna tão útil e tão necessária. O que você diria aí para nós todos? E eu me coloco nessa fala também. Eu já me coloquei nas suas 2 falas anteriores, que eu me identifiquei. Mas agora eu, professor, quero saber do meu amigo, colega professor, como lidar com esse momento atual? Como ser professor? Que dicas? O que que você diria aos nossos colegas nesse momento? Inclusive a nossa mesa é virtual. E por causa da mesa virtual que a gente está chegando na casa do planeta inteiro, porque agora não tem mais fronteiras. Quero ouvi-lo, Chico. É uma missão muito árdua, muito grande, não só a minha aqui agora, com a bola que você me passou, mas a de todos os educadores, de tentar, de alguma forma, contagiar, motivar, entusiasmar o estudante ou o receptor da informação que está do outro lado da tela. Quando você começou essa sua fala agora de falar de vocação, eu queria trazer um parênteses bem curto, pessoal. Eu era concursado no Ministério do Meio Ambiente. Era um cargo de nível médio, né? Não era nem já na área de atuação da biologia. Só que a minha vida, ela continuava bem, porque eu passava o dia inteiro no Ministério, uma vida muito, muito tranquila, com um expediente tranquilo, internet, água, café, e diria até que pouco trabalho para se fazer, então a minha maior parte do tempo era livre, eu ficava lendo e estudando, eu estava na faculdade nessa época, e à noite eu já dava aula em uma escola particular. Eis que numa mudança de cenário na escola, eu perdi esse vínculo e passei a ficar só nesse trabalho engaiolado administrativo. Eu comecei a entrar em depressão e tive um surto de loucura de largar essa vida e voltar para a sala de aula. E durante muito tempo, quem me conhece sabe que eu gerei uma angústia no coração da maioria das pessoas, porque como é que você tem algo já garantido e vai trocar por algo incerto? Mas a realização do trabalho bem feito, a sensação de você estar fazendo aquilo que você ama, que você gosta, ela compensa até mesmo o baixo salário. E aí, pegando o gancho que você falou, quem entrou nessa profissão pensando no salário, está triste, está infeliz, está deprimido, está doente e está gastando a maior parte do salário para tentar restabelecer. Porque um dia professor já foi uma profissão de status, já foi uma profissão respeitada, valorizada, bem remunerada. E hoje a realidade não é essa. A realidade ainda é de que bons profissionais que conseguiram buscar também e conquistar boas oportunidades têm bons salários. A gente tem uma série de professores aí que estão ganhando muito dinheiro, se o objetivo fosse o dinheiro. Mas a maioria deles que alcançou esse cargo ou esse rol foi porque eles se encantam com o que fazem. E aí a minha primeira pergunta para todos os professores: você se encanta com o que faz? Você sente paixão, tesão, motivação ao acordar para ir dar uma aula, a estudar um conteúdo, a preparar um slide, um texto, uma prática, ou seja lá o que for? Porque se você não sente, o seu estudante vai ser o primeiro a perceber isso. Ele vai ser o primeiro a ser contagiado pela tua desmotivação. E isso eu falo por experiência própria. Quando você chega naquela sala que está apática, que está triste, você chega animado, sorridente, falando, empolgado, porque aquela aula vai ser a melhor aula que eles vão ter no dia, a atmosfera muda. E aí até uma coisa que eu falo, que quem me pega em recortes pontuais acha que eu estou me achando. Eu sempre falo, vocês estão preparados para a melhor aula de vocês de biologia de hoje? É de hoje. Porque hoje eu me preparei para fazer o meu melhor. Quando for amanhã, eu vou ter um discurso repetido, porque eu preparei de novo a melhor aula para hoje. Quando o aluno sente o seu entusiasmo, sua paixão, o seu envolvimento,
aquilo ali forma uma aura de contágio. Para todos? Não, mas para muitos. E se a gente conseguir estimular 1, 2, 3, 5, 10, é uma onda que vai se ampliando. Vocês já ouviram falar na corrente do bem? Ela vai se ampliando. Chico, você está teorizando muito, a gente está aí numa era digital, como é que a gente vai fazer isso trocando por uma tela? Realmente, como eu disse logo no começo dessa fala, a gente está com um pepino gigantesco. Por quê? Os estímulos que a gente passa para os nossos estudantes através de uma tela são infinitamente menores do que o estímulo de um jogo, que um programador gastou horas fazendo. E a gente não recebe estímulo de coordenação de horas para poder fazer uma boa aula. A gente está em aula emendada uma na outra, uma na outra, uma na outra, e a gente acaba tendo que repetir a informação, o conteúdo, sem a gente ter tempo de adequar para aquela nossa realidade daquele nosso estudante. Então, a gente está com um pepino muito grande, e eu compartilho esse pepino com vocês. O que a gente pode fazer é, junto com os estudantes, buscar estratégias mais ativas. O que a gente precisa é trazer a eles a ação ativa desse processo. Então, o que eu costumo fazer? E aí, se fizer sentido para você e for aplicável, talvez uma dica, uma sugestão. Até porque eu não estou aqui para trazer receitas prontas, eu não estou aqui para trazer verdades absolutas, eu estou aqui para trazer minha experiência e meu ponto de vista. Haga com seus estudantes. Eles, com certeza, vão ter um grande conhecimento sobre aplicativos, sobre jogos, sobre sites, sobre possibilidades de estratégias mais ativas de aprendizagem. A gente está vendo aí numa modinha muito grande, talvez até faça um merchan aqui, não sei se tem algum problema, Kahoot, Quizzes, são plataformas que permitem uma interação mais ativa, uma gamificação do teu conteúdo, do teu conhecimento. E aí você pode propor para os teus estudantes participarem ativamente, eles fazendo quizzes entre eles, uma mini gincana. Eles pegando partes do conteúdo, partes das habilidades que eles vão precisar desenvolver. Desenvolver a habilidade da fala, a habilidade da escrita, as habilidades que são essenciais e necessárias para a vida. Mas trazer de uma maneira ativa a participação deles. Porque se eles continuarem só na passiva, só recebendo, eles não vão se sentir estimulados. Lógico, quando a gente voltar para o ensino presencial, vou dar uma dica aqui bem específica para a área de ciências, realização de aulas práticas, de experiências, experimentos. A gente fazer barganhas e programação com os estudantes de que há tantas aulas teóricas, a gente vai encaixar uma aula prática. Dividir pesos e responsabilidade para que eles participem ativamente. Então, fulano vai ficar responsável por trazer determinado material, fulano vai ficar determinado por anotar o roteiro, você vai fazer as anotações de todo passo a passo do que está sendo feito, você vai fazer a publicação depois do que a gente fez, você vai fazer registro fotográfico, dividindo as funções para que eles se sintam pertencentes, para que eles se sintam ativos naquele processo. Porque, naturalmente, quando a gente se sente ativo, participativo, motivado, a gente vai dar o nosso melhor. Ou melhor, a gente tende a dar o nosso melhor, né? A gente não aprendeu isso na faculdade. A faculdade, ela ensinou o conteúdo que a gente ia ter que ensinar. Mal e porcamente, algumas estratégias de didática de ensino-aprendizagem. Mas eu tenho certeza, sem risco, que a maioria de vocês se sentiu perdido, desorientado, com medo, literalmente com medo no seu primeiro dia de aula real. Eu sei que a gente fez o estágio, que é uma tentativa, eu sei que a gente faz um período ali de transição entre a faculdade e a escola, mas da mesma maneira que muito do que a gente aprendeu na escola não é aplicado na vida, muito do que a gente aprendeu na faculdade não vai ser aplicado dentro de uma sala de aula. Então, segunda dica, professor, e talvez para você agora mais importante, esteja aberto às mudanças, esteja aberto às atualizações, esteja aberta a reconhecer e a admitir que o que a gente sabe ainda é pouco para o que a gente precisa. O conhecimento, ele está aí. E aí eu jogo a responsabilidade para você agora. Você está exercendo o papel do seu estudante de ficar de maneira passiva esperando que as coisas mudem? Ou você está de maneira ativa buscando se atualizar, buscando estratégias para que a sua aula fique mais didática, mais interessante?
E eu não estou aqui fazendo julgamento, nem teorizando de que eu só estou te dando mais um pituno ou um trabalho extra. Eu sou bem realista, até porque eu estou em sala de aula. É muito triste quando a gente escuta um pesquisador, um teórico, vir com uma série de respostas, ideias ou sugestões para a gente sem nunca ter pisado no chão de uma sala de aula. Eu sou de chão em sala de aula. E a dica que eu te dou agora é: você vai ter um trabalho maior nesse momento de fazer uma transição do seu estilo de ensino, aprendizagem. Mas depois de um tempo, ele vai se tornar tão recompensador, tão produtivo, que ele vai ser o combustível cíclico para que você consiga se manter ativo, fazendo e buscando cada vez mais. Vai valer muito a pena quando você, cansado, esgotado, no final de um dia, depois de 6, 8, 10 aulas seguidas, de garganta seca, você vê seu aluno, na hora que vai se despedir de você, ele fala: professor, hoje foi show. Professor, estou esperando a próxima aula. Caraca, a gente podia ficar aqui mais tempo. É uma sensação indescritível quando toca o sinal e o teu estudante nem está de material arrumado, nem está ansioso para ir embora. E ainda vem aquele... Eu, felizmente, já passei por isso diversas vezes. E posso te falar por experiência prática. É uma sensação recompensadora. É como se tirasse 70% do peso do cansaço do dia das tuas costas. Você vai para casa leve, com a sensação de trabalho bem realizado. Dá trabalho, é difícil. Mas eu te garanto, a recompensa vai ser muito maior do que você sair naquele dia simplesmente com a sensação de cansaço, de 8, 10 ou 12 aulas dadas. E o peso, e aí eu repito, o peso e o sofrimento de, amanhã tem mais 8 aulas. A própria desmotivação que você joga para o teu cérebro, e aí, repito, o teu cérebro, ele quer o teu bem. O teu cérebro, ele quer te aproximar do que te dá prazer e te afastar do que te causa dor e sofrimento. Se você é o primeiro a mostrar descontentamento e angústia com o teu trabalho, ele só vai reforçar essa sensação dentro de você. E o teu trabalho vai se tornar cada vez mais pesado, cada vez mais exaustivo. O teu dinheiro já está ficando mais curto. As suas condições de trabalho estão ficando piores. E se a tua motivação, se a tua vontade de acordar para ir ao trabalho não for suficiente para te dar um gás, você não aguenta. Então, o que você pode fazer? Busca algo já na tua vida que você faça bem, que te dê prazer, e insira na tua rotina de sala de aula. Às vezes você canta, você dança, você pinta, você desenha. Pegue algo que você já tem uma habilidade, e aí eu vou pegar lá o gancho do que eu falei para os estudantes. Você sabe quais são as suas habilidades? Quais são as suas potencialidades? Quando você está trabalhando naquilo que você já sabe fazer, com o que você sabe fazer, com habilidades que te dão um retorno e uma recompensa, você tende a fazer melhor. Então, que tal você fazer uma análise simples? Quais são as habilidades que eu tenho que eu posso inserir dentro da minha sala de aula? O Marcos deu um exemplo. Os 10 minutos da aula dele de inglês, ele tirava para falar sobre o mundo. Eu não chegava a ser 10 minutos, não. Mas, com certeza, os primeiros 5 minutos não tinha aula de biologia. Eu colocava uma frase no quadro, frase de um grande pensador, uma frase de reflexão, uma frase para a vida. Vou dar um exemplo para vocês. Frase do primeiro dia de aula. Essa era repetitiva, uma frase do Chico Xavier. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode recomeçar agora para mim. E aí trazia essa reflexão com os estudantes ali dentro de aula, inclusive alguns me apelidavam de professor de biologia. Professor, por favor, repete essa última fala aí, da parte, essa fala do Chico Xavier, é porque cortou, tá bom? Valeu. Tá, beleza. Eu tirava, então, os primeiros 5 minutos para poder trazer para os estudantes uma reflexão. E aí eu colocava uma frase no quadro. Toda semana eu trazia uma frase diferente. E eu tinha uma repetitiva para o primeiro dia de aula naquela turma, que era uma frase do Chico Xavier, que diz que você não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas você pode recomeçar agora para ter um novo fim. Você pode alterar o fim,
Só que você, de maneira ativa, você tem que ser o agente de mudança. E aí, em cima dessa reflexão que eu trazia para a vida, eu abordava o conteúdo. Inclusive, alguns estudantes me chamavam de professor de biolosofia, porque eu ficava filosofando na aula. Mas qual é a motivação que eu vou passar para os meus estudantes se eu não conseguir estimular neles esse espírito científico do pensar, do propósito, do porquê? Eu sempre falei e continuo falando, e se tudo der certo, vou falar até meu último dia de vida. O mundo já está cheio de repetidores. Nós não precisamos de mais repetidores. Precisamos de pensadores, de criadores, de inventores, de questionadores. Sempre de maneira respeitosa, é fato. Mas a gente precisa ser o agente de mudança que a gente quer no mundo. Então você, querido professor, você pode ser o responsável por melhorar o seu dia a dia no trabalho, sem ficar esperando que o outro o faça. Quais são as estratégias que você pode, enquanto pessoa que tem habilidades, que sabe fazer outras coisas fora do espaço escolar, o que você pode inserir na sua rotina de sala de aula ativamente para que isso te dê mais prazer? Que maravilha. Francisco, adorei. Aproveita a sua fala e manda um grande abraço aí para o nosso colega Marcelo Capucci, que fez, como você disse, pegou, ele é baterista da Plebe Rude, levou a bateria para a sala de aula e começou a trabalhar educação ambiental, fazendo percussão com sucata, com garrafa PET. É o que você falou, levando as coisas para a sala de aula. Mando aí também um grande abraço para o nosso querido colega, o Felipe Ferreira, que também faz um trabalho maravilhoso nas escolas públicas, que também está aí fazendo muita coisa, e Elaine Morello, que trabalhou comigo lá no Colégio do Sol, fazendo um trabalho muito bacana na vida dos meninos e de meninas também. Então é isso, quero te agradecer. Para mim foi um momento muito especial estar aqui com você. Eu já sabia que o seria, mas é sempre bom reencontrar gente que faz diferença. E o sol sempre pode brilhar diferente quando a gente quer que ele brilhe. Se você prefere ficar debaixo da coberta, o sol não vai brilhar. É isso, queridão. Muito obrigado. Abro para suas considerações finais e agradeço em nome da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria Conceição Moreira Salles, por este momento tão especial. Quero ouvi-lo com as suas considerações finais, meu querido Francisco Salles, o nosso amado Chico Bill. Eu me sinto honrado, verdadeiramente honrado, com a possibilidade de poder compartilhar um pouco a minha visão. E, repito, não necessariamente tem que ser a visão dos outros, eu não quero estar certo, mas quando a gente compartilha o conhecimento, como você colocou em uma fala anterior, de coisas que estão dando certo, e a gente vê tantos colegas ávidos necessitando de mudança, quando a gente vê tantos estudantes desmotivados, sem ideia de vida, sem propósito, sem saber que rumo tomar, eu me sinto muito feliz e muito útil quando eu consigo, de alguma maneira, tocar. E se eu tiver, em algum momento aqui, conseguido transmitir algo para você, tocado você no seu íntimo, te feito refletir de alguma maneira, e te deixei inquieto, com uma necessidade de mudar, de buscar, de conhecer, de fazer diferença, de se tornar um pouquinho melhor hoje. Não é muito, não. É um pouquinho melhor hoje do que ontem. E a cada dia, nesse movimento constante de crescimento e de mudança, eu tenho certeza que quando você olhar para trás, daqui um mês, um ano, 5 anos, você vai ver o tanto que você conquistou. Então, eu deixo aqui um forte abraço, um desejo muito grande de que você mantenha o sentimento de esperança vivo dentro de você, de que as coisas melhores ainda vão chegar. Até porque, se a gente fizer um comparativo com o passado, o nosso hoje está muito melhor do que a era medieval, tanto questões de saúde, de educação e tudo mais. Só que a gente tem que se esforçar para que o amanhã seja ainda melhor do que o hoje. E eu conto com vocês nesse processo de mudança. Eu estou aqui, todo dia, buscando fazer a minha diferença e a minha parcela, por mais que seja pequenininha. Vamos juntos, pequenininhos, juntando e formando um montão. Obrigado. Obrigado, querido. Finalizo, então, com uma frase do Einstein, para iluminar aí o dia da gente, que eu acho que vale sempre a pena. Einstein dizia que a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro.
Beijo a todos e a todas. Até o nosso próximo encontro na BDB Cultural.